professor. Fala, rapaziada, beleza? Tudo bom aí com vocês? Como passaram aí a semana? Passou bem, senhor, passou bem. Bom, assim é bom. Bom dia, senhor. Fala, Joãozinho, beleza? Tranquilo e você? Tranquilão, como sempre. Vamos torcer Isso. hoje para que não tenha nenhum problema com o computador, porque é incrível como que na aula de vocês o computador resolve bugar. Bom, por enquanto tá de boa aqui. Esperar mais alguns minutos para fazer a chamada. Fala, seu Davi, tranquilo? Vamos lá então para a chamada, gente. Só estou acertando umas coisas aqui para facilitar minha vida. Para a chamada, já começa aqui rapidinho, gente. Ana Coelho, Pereira, Arthur, Augusto, Carlos, Catarina, Eu, senhor. Davi, Giovanni, Eduardo, Henrico, Guilherme, Igor, Isabelle, Eu, João Pedro, Presente. João Vitor, Aqui. Júlia, Kétio, Lucas, Luca, Marcos,
Pedro. Sofia. Eu. Gabriela. Eu. Só deixa eu responder aqui no... Então vamos lá, galera, com a matéria de hoje. Qual que é a sequência que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui na página 51. A gente vai pegar aqui a página 51 e vai até hoje a página 56, beleza? Então a ideia é eu explicar a matéria de forma bem, procurar ser o mais sucinto e breve possível, para dar tempo da gente fazer as atividades da página 55 e 56, para a gente poder corrigir também ainda hoje, tá certo? Daí, na sexta-feira, a gente pega e trabalha da página 57 até a página 60. Então, o que a gente está... Qual que é a linha, né, a sequência didática que a gente está fazendo? A gente acabou de ver, na semana passada, nós vimos sobre a crise do governo populista, né? Nós vimos toda a questão do Jânio Quadros e muito mais. Aí trabalhando sobre João Goulart, né? Que é no governo de João Goulart que nós temos o golpe de 64, né? O golpe de Estado. E aqui, galera, já vou falar de antemão, porque assim, eu esqueci apenas de falar essa parte, o início dessa parte aqui para outra sala, mas vamos lá. Primeira coisa, não vou entrar em temas polêmicos sobre o governo militar no Brasil, tá? Então, assim, peço, por favor, que quem gosta de fazer pergunta polêmica, ou até mesmo quem tem alguma dúvida sobre tema que seja polêmico, se quiser, depois, em um outro momento, me procura particularmente, daí a gente pode até falar, ou eu posso até indicar leituras para vocês, e a partir daí vocês formem a sua própria opinião. Mas não vou ficar debatendo temas polêmicos, tá? Quando eu falo temas polêmicos, são temas que são controversos. Eu vou adotar aqui a linha oficial que a apostila ela segue. Outra coisa, dito isso, já partindo da leitura que a apostila faz, e é também uma leitura que eu compartilho desse momento, eu não fico chamando toda hora de golpe militar, 64, tá? Pode ser que uma vez ou outra isso acabe escapando, mas eu geralmente uso a terminologia golpe civil-militar. Eu já vou depois falar um pouquinho disso, tá certo? Então, era só isso. A gente vai trabalhar esse tema dentro do escopo da apostila, tá certo, gente? Porque se a gente começar a desviar aí, é uma coisa recente da nossa história, aí, como diria um professor meu, é dar pano para manga, beleza? Na última aula, eu consegui chegar nesse slide com vocês, eu lembro que eu não consegui explicar a matéria inteira por causa daquele problema
que a gente teve em relação ao meu computador. Mas eu cheguei nesse slide, a explicar esse slide? Não, senhor. Não, eu só fui até esse, né? É isso mesmo. Beleza, então. Então vamos retomar algumas coisas. Quando nós falamos sobre a crise na República Populista, nós estamos falando lá de Jânio Quadros. Lembrando que naquela época você elegia presidente, vice, separadamente e tal. E Jânio Quadros ele era de um partido conservador de direita. Professor, por que às vezes você usa esse termo conservador de direita e não de direita apenas ou conservador? Porque aqui, isso é uma coisa que eu tenho, né, que eu faço, às vezes, me preocupar com alguns conceitos. E nem sempre todo conservador é de direita, tá? Conservador, galera, seria aquela pessoa que quer manter o status quo da coisa, ou seja, manter o jeito como está, não quer mudar nada. Aquela coisa, olha, nós sempre fizemos assim, vamos continuar. Aqui no Brasil reflete aquela famosa frase, né? Eu prezo pela moral e os bons costumes da tradicional família brasileira. Se a gente fosse no tempo imperial, eles ainda iriam acrescentar a moral e os bons costumes da Igreja Católica, mais a tradicional família brasileira. Hoje se adota a questão dos valores cristãos, né? Embora é muito difícil você encontrar uma pessoa de esquerda sendo conservadora, mas não necessariamente uma pessoa conservadora é de direita. Aqui, quando a gente fala direita e esquerda, na atual conjuntura política, de análise política que a gente tem, a gente está falando realmente de direita ser mais capitalista, né, tem que pender para o lado capitalista, e esquerda pender para o lado socialista. Mas não, eu lembro que no ano passado, quando a gente viu a Revolução Francesa, eu já tinha falado para vocês a origem histórica do termo direita e esquerda. Bom, dito isso, por que eu estou falando isso? Porque essas questões, o cara é conservador, o cara é de direita, o cara é de esquerda, para esse momento político no Brasil vai ser muito importante, tá certo? Então é importante lembrar que Jânio Quadros tem um governo que dura 7 meses, porque, na verdade, quando ele assume o governo, ele mais faz um desgoverno do que um governo propriamente dito, o que leva ele ao próprio partido político dele se posicionar forçando uma renúncia dele. Mas é sempre bom ressaltar que o Jânio Quadros ele nunca chegou a explicar os motivos de fato por que ele renunciou, né? Os historiadores acabaram aí levantando algumas hipóteses mediante aí a situação política. Aí, então, a gente acha que a melhorar a situação é aí que a coisa degringola, né? Ou seja, é aí que vai, usando um jargão mais antigo, vai em béstia, né? Como assim, professor? Porque também se tinha uma grande oposição para que João Goulart, o Jango, assumisse o poder. Lembrando que Jango estava lá na China e tudo mais. Aí, então, por meio, né, da campanha legalista de Leonel Brizola, que era padrinho político de Jango, e também seu cunhado, os políticos ditos de direita acabaram aceitando que Jango assumisse a presidência. Só que, a partir daí, o Brasil se tornaria o sistema do Brasil sairia do presidencialismo para o parlamentarismo. Então, nós teremos aí, de 1961 a 1963, o parlamentarismo. Só que, como nós vimos na aula passada, esse tipo de sistema não foi o suficiente para resolver as mazelas sociais, tanto no campo quanto na cidade, né? Você tinha aí reivindicações de grandes mudanças, né? Foi aí, então, que foi feito um plebiscito em 1963. Professor, o que é plebiscito? Eu já vi também referendo. Galera, eu já cansei de pesquisar e quantas vezes plebiscito, a diferença do plebiscito e referendo.
mas toda vez eu esqueço. E acabei também não anotando para trazer para a aula de vocês, mas só a título de curiosidade, tá? A nossa democracia, ela é considerada uma democracia semidireta. O que seria uma democracia direta? O próprio povo vota nas coisas. Como assim, professor? Olha, lembre-se de democracia direta quando a gente pensa na Grécia Antiga. A democracia em Atenas era direta. Nós tínhamos os cidadãos atenienses, eles podiam votar, eles se reuniam na Ágora e faziam as assembleias. Daí lá eles iam votando, né? Eles votavam nas leis e tal. A nossa democracia é semidireta porque nós escolhemos os nossos representantes. Então, quando nós escolhemos os nossos deputados, vereadores, os políticos, nós estamos escolhendo que eles representem a nossa vontade, né? Mas há dentro da Constituição, e naquela época também se tinha, mecanismos de consulta direta ao povo. A diferença do plebiscito e do referendo é que agora eu não vou saber lembrar qual que é qual. Não precisa, vamos supor, fiz uma consulta popular sobre desarmamento. Olha, a população falou que quer o desarmamento. Dependendo de qual for, agora eu não lembro. Eu tenho que cumprir isso. Olha, a população votou que quer o desarmamento, eu tenho que fazer o desarmamento. O outro eu não preciso necessariamente cumprir, é só mesmo uma consulta. Mas qualquer coisa na sexta-feira eu trago aí para vocês, tá? Então teve um plebiscito e nós voltamos ao sistema presidencialista. Ali então, vamos colocar assim, Jango, ele começou a pender já mais para o lado da esquerda, visto que ele já tinha uma oposição declarada da direita, né? Então a gente tem a elaboração do plano trienal que acaba não dando certo. Na medida que esse plano não dá certo, nós teremos aí que ele cada vez mais vai se aproximando da esquerda. Aqui, gente, só título de curiosidade, há alguns historiadores que falam que Jango só se aproximou da esquerda porque o Leonel Brizola era um político de esquerda, né? E ele tinha muita força, em especial lá no Rio Grande do Sul, que era Leonel Brizola. Então, há quem fale isso, né? Aí teria que se aprofundar mais a análise e não é o caso aqui para o que nos interessa. Então, lembra que se tinha já uma reivindicação à reforma de bases, e Jango ele acaba aderindo a essa questão de reformas de base, tanto que ele vai promover o grande comício na Estação Central do Brasil, e isso vai desagradar e muito a ala da direita no Brasil, né? E quando eu falo ala de direita do Brasil, eu estou falando dos militares, dos empresários, da classe média. Tá? Isso naquela época. Professor, o que seria hoje a direita no Brasil? Aí teria que fazer uma análise da sociedade atual e aí demandaria muito tempo, não é o foco da nossa aula mais uma vez, beleza? Gente, até aqui vocês estão conseguindo entender? Está tranquilo? A explicação está meio confusa? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Beleza, então, vou continuar. E aqui, galera, já mostra o porquê que eu uso a terminologia e assim como a apostila também ela deixa entender que gosta dessa terminologia de golpe civil-militar, tá? Porque, veja, não eram apenas os militares que se opuseram ao governo de Jango. Você tem todo um clamor social. Tanto é que você vai ter a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. E nessa marcha nós teremos cartazes pedindo intervenção militar, tá certo? Eu vou esperar para chegar no slide que fala sobre o golpe de 74, para falar um pouco sobre a estrutura, né, vamos colocar, ideológica dos militares, das Forças Armadas aqui no Brasil. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante, que os historiadores são taxativos ao falar, é que o golpe de 64 só acontece por causa do temor que se tinha de João Goulart se aproximar demais da esquerda, né, e se ter uma revolução socialista no Brasil,
beleza? Então, mais uma vez, nunca é demais ressaltar que essa atmosfera de temor, ela é causada por todo o contexto político mundial de Guerra Fria, onde nós temos uma bipolarização do mundo, onde, se você não for da minha ideologia, você é meu inimigo. Ou seja, se você não for capitalista, você automaticamente é socialista e é meu inimigo. Hoje, gente, a gente tem aqui, não sei se vocês já fizeram vários sites de quiz sérios, alguma coisa assim. Tem vários sites que fazem esse tipo de quiz, mas hoje você tem um espectro muito amplo em relação à política, tá? Hoje a gente vê que não é preto no branco. Só que se você pegar, por exemplo, só essa questão de direita e esquerda, né, no parâmetro horizontal, eu posso ser de extrema direita, eu posso apenas ser de direita, eu posso ser de centro-direita, eu posso ser centro-esquerda, esquerda e extrema esquerda. Né? Então, veja só isso. Naquela época, não. Ou você era de direita ou você era de esquerda. Isso que é importante ressaltar. E também, galera, assim, o discurso de Jango dava um pouco de medo. Né? Ele fazia alguns discursos aí que eram meio controversos para a época. Mais uma vez, galera, vem aquilo que eu venho dizendo. A importância de um político, né, ou a importância de qualquer pessoa que queira entrar na vida pública, né, entender os ares, a atmosfera da época. Né? Então, assim, creio eu que, por exemplo, hoje o discurso de Jango receberia críticas, receberia, mas não se teria tanto medo dele assim. Então, quais eram as ações estratégicas de Jango que dava medo para a oposição? Como eu já falei, a aproximação da esquerda, então políticas voltadas mais para o espectro da esquerda, onde ele buscou a nacionalização de empresas estrangeiras, a desapropriação de terra. E o que acionou o botãozinho vermelho, que foi alerta de comunista para a oposição, foi que nesse comício aqui da Central do Brasil, Jango ele apresenta a sua ideia de fazer uma alteração constitucional na qual permitisse uma reeleição. Então os caras falam assim, mano, você quer se perpetuar no poder? E sei não, né? Você tá com cara de que quer ser um Vargas comunista. E é importante ressaltar, galera, que até então o discurso de redemocratização era muito forte. E na Constituição que estava vigente na época, não estava previsto a reeleição. A reeleição é uma coisa atual nossa, tá certo? Antes você tinha mandato único de 5 anos. Imagina só você fazer um mandato duplo de 5 anos, ou seja, um cara poder ficar 10 anos no governo de um país, né? É muito tempo, dá para você fazer muita coisa. E não foi apenas só essa questão, quero alterar a Constituição. Os caras falam assim, mano, espera aí, Getúlio Vargas meio que fez isso e olha lá, ele foi um ditador. Lembrando que a imagem de João Goulart era muito associada com a imagem de Vargas, tá? Por causa que ele tinha sido ministro de Vargas, ele era do partido que Vargas criou. Então, esses ares autoritários também levam ao temor da população, beleza? Então, aqui vamos para a página 53, quem está acompanhando a apostila junto comigo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o golpe de 64. Gente, não dá para falar do golpe de 64 sem falar da influência política norte-americana no Brasil. Professor, não gosto do termo norte-americano, prefiro o termo estadunidense. O problema é teu, você usa o termo que você quiser, beleza, eu não vou ficar entrando em brigas aqui terminológicas por causa dessa questão norte-americana e estadunidense, tá? Deixa eu ver aqui, acho que estão fazendo pergunta no chat. Deixa eu responder aqui.
Então, aqui, galera, só para mim, essa questão de terminologia em relação às pessoas lá nos Estados Unidos, para mim é muito indiferente mesmo. Tem algumas pessoas que se incomodam, mas para mim é muito indiferente. Mas é inegável que nós temos que o golpe de 74 ele vai ser influenciado, né, ele vai, pelo governo dos Estados Unidos. Tá? Por que de tudo isso? Depois que teve a Revolução Cubana e o fracasso do governo norte-americano de fazer uma contra-revolução lá, os caras começaram a temer que os demais países da América, né, em especial na América Latina, fossem aderindo ao socialismo, né, ao socialismo soviético ou até mesmo socialismo cubano. E nessa época também nós já tínhamos o socialismo chinês. Então, agora veja só o problema, né, galera? Quando a gente termina, veja só que interessante, né, a gente analisar, né, essa questão. Quando se termina a Segunda Guerra Mundial e tem início a Guerra Fria, você só tem um tipo de socialismo, que é o socialismo soviético. Né? Então, bater de frente com o socialismo soviético até era tranquilo. Aí depois nós vamos ter o socialismo chinês. Né? Já fica um pouquinho mais difícil, porque é uma vertente socialista, mas só com outros vieses, né? Com outras implicações. E não bastante, nós vamos ter o socialismo cubano. Né? Nós três grandes vertentes do socialismo. E o capitalismo só uma vertente, né? Só uma visão, né, do capitalismo. Se isso é bom ou é ruim, aí eu deixo a interpretação para vocês. Então, temendo que os outros países da América Latina se tornassem socialistas, os Estados Unidos vai desenvolver primeiro um plano chamado Aliança para o Progresso, que basicamente aqui seria um plano Marshall para a América Latina. Alguém lembra o que foi o plano Marshall? Ninguém lembra? Então, eu vou deixar que vocês pesquisem para lembrarem, então, aí, tá? Daí, para vocês ativarem os neurônios aí de vocês, né? Vocês têm tudo aí de mão beijada aqui do professor, daí dessa vez não. Agora vocês vão ter que pesquisar aí sobre... Professor, posso falar? Pode. Foi o Plano Marshall, eu pesquisei, tá, senhor? O Plano Marshall, um aprofundamento da doutrina Truman, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, tá? Então, lembra que lá na Guerra Fria nós tivemos, logo após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí dois posicionamentos dos Estados Unidos. Um foi o Plano Marshall para reestruturar os países europeus, mas com a garantia que esses países continuassem capitalistas, e outra é a doutrina Truman, beleza? Então, a Aliança para o Progresso seria mais ou menos isso. Você dá incentivo financeiro para os países da América Latina, tendo em vista que eles se mantivessem capitalistas. Só que, mais uma vez, galera, volto a falar, isso não... desculpa. Isso não dá certo, esse plano acaba sendo ineficaz, né? Principalmente porque um dos principais entusiastas desse plano, que era o Kennedy, né, perdeu a cabeça, literalmente. Agora eu não lembro se o tiro dele foi na cabeça ou no peito, mas vamos lá, também não interessa esse assunto aqui. Mas lembra, né, que o John Kennedy, ele acaba sendo assassinado, né, o então presidente. E aí quando Nixon é eleito, o cara fala assim, mano, esse plano não dá certo, vamos acabar. Mas mesmo assim, né, lembra-se que os Estados Unidos têm a agência, a Central de Inteligência Americana, que é a CIA, e que cuida dos interesses norte-americanos no mundo, né? Olha que interessante, né? Interesses norte-americanos pelo mundo. Depois, acho que eu até já comentei com vocês a diferença entre a CIA e o FBI, mas se tiver tempo, depois a gente comenta sobre isso. Então, por meio das embaixadas, por meio de espionagem e tudo muito mais, os Estados Unidos ele consegue manter a sua influência em muitos países na América Latina. Só que os Estados Unidos ele percebe também uma coisa, que o Brasil não é qualquer país.
O Brasil, aquilo não é, a gente fala republiqueta, ou que o Brasil seria uma república fantoche, né? Então, os Estados Unidos percebem que não dá para ele intervir diretamente na política do Brasil, né? Então, ele tinha que fazer, como os mineirinhos falam, né? Comer pelas beiradas. Oh, Jesus amado, a língua está enrolando aqui. Comer pelas beiradas, tá certo? Então, em parceria, o governo norte-americano, em parceria com os militares brasileiros, vai elaborar a Operação Brother Sun, né? Sun aqui é por causa do tio Sam, né? Que é o... Vamos colocar assim, a gente não tem aqui como representação do Brasil o canarinho, né? Até que fala assim, a seleção canário e tal, que até virou mesmo o canário pistola e tal. Sam é aquele carinha que fica... o tio Sam é aquele carinha, né, dos cartazes norte-americanos de alistamento do exército. Né? Brother Sam, então, filhos dos irmãos dos Estados Unidos, né? Veja essa questão de querer aproximar, né, o Brasil. Olha, Brasil, você é nosso irmão, somos americanos aqui, ó, né? Vem, come on, my friend, vamos tomar uma caipirinha, né? Jogar um futebol americano, vocês vão aprender o que é dar porrada mesmo, né? E tal, de acordo. Tá, o que era essa operação, tá? Então, na iminência de um golpe de Estado, tá? Então, lembra que eu estou falando que a oposição da direita, né, do governo de Jango está cada vez mais tendo medo dos ares que a política de Jango está tomando. Então, eles estão arquitetando um golpe, tá certo? Então, o que acontece? Na iminência de um golpe de Estado, caso fosse necessário, os Estados Unidos iria ajudar o Brasil. Ou, melhor dizendo, iria ajudar, então, os insurgentes, né, os que queriam depor o governo. Como é que seria feito esse apoio? Então, os Estados Unidos, junto com o Brasil, as Forças Armadas norte-americanas, em especial a Marinha Americana, juntamente com a Marinha e o Exército Brasileiro, iriam simularam um treinamento em conjunto, um treinamento operacional em conjunto, no qual seria necessário, então, que a frota naval norte-americana viesse para o litoral brasileiro. Essa seria a desculpa dada para a população. O que na verdade aconteceria? Ora, os Estados Unidos traria todo o seu aparato bélico, né, todo o seu aparato logístico, estratégico e tudo muito mais, e se caso tivesse uma luta armada entre, vamos supor, militares e apoiadores do governo de Jango, os Estados Unidos daria suporte bélico, tá certo? Só que é importante vocês terem em mente, galera, não foi necessário o desencadeamento dessa operação, né? Tem um documento, eu comentei na outra sala também, mas eu não consigo mais achar esse documentário que tinha no YouTube, eu não gravei o nome, que ele fala muito sobre essa questão é uma análise, né, sobre a importância do governo norte-americano para o golpe de 64. Agora eu não lembro, eu não vou conseguir mesmo lembrar o nome desse documentário. Então os caras assim, se eu não me engano, eles estavam chegando já em Fernando de Noronha, ou já no litoral da Bahia, os caras só me viram, os militares brasileiros falaram assim, olha, vocês podem voltar que o golpe já foi dado. Não teve tanta luta, teve luta, mas não teve tanta resistência como nós imaginávamos, né? Porque se esperava que uma ala dos militares que apoiassem o governo resistiria, mas não teve resistência do oficialato, né? Até o próprio texto comenta aqui. Pois bem, então vamos falar do dia D, né? Até aqui, mais uma vez, galera, vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Está sendo clara a explicação? Ok. Tá sim, senhor. Eu falo que eu tento ser sucinto na explicação, mas não dá. Então, a questão do dia... Qual foi o dia D, então? 31 de março de 1964. Gravem, galera. Eu sei que... faz um cartaz gigantesco no seu cérebro e coloca isso. Tá? Gravem essa data. O golpe militar foi desencadeado, o golpe civil militar foi desencadeado no dia 31 de março de 1964.
Por que, galera, que eu falo que o golpe é civil-militar? Porque você tem o apoio da sociedade civil, tá? Você tem a participação, sim, da sociedade civil. E eu sei que, quando a gente fala sobre esse período da nossa história, é muito controverso a leitura, a análise histórica, tá? Mas é importante vocês terem em mente, tá certo? Que houve, de fato, uma participação dos civis. Não foram apenas os militares que foram lá e falaram assim, olha, vamos tomar essa bagaça. E outra coisa que é importante, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando os militares, em especial o Exército. Não vou entrar aqui nas polícias estaduais, tá? Mas em especial o Exército e muito mais. Mas não entende a composição intelectual do Exército brasileiro. O nosso Exército, ele pende para a linha legalista. Em outras palavras, está na lei? Eu posso fazer? É competência das Forças Armadas fazerem isso legalmente? Beleza, eu faço. Não é competência legal do Exército? Eu não faço. Por isso que os grandes generais, né, rechaçam essa ideia de atualmente ter uma intervenção militar, porque na nossa Constituição não prevê a hipótese de intervenção militar por iniciativa única e exclusiva das Forças Armadas. Tá? As Forças Armadas elas se subordinam ao Estado, tá? Em especial aqui ao chefe do Executivo, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. E até mesmo, eu acho que vocês já ouviram muitos generais, principalmente o general Heleno, falando assim, olha, as Forças Armadas, qual que é? É a lei da garantia e ordem. Então, por exemplo, por que a gente tem intervenção no Rio de Janeiro? Teve intervenção no Rio de Janeiro. Justamente porque o governo federal autorizou ter a intervenção. Tá certo? Então, hoje, o Exército fazer qualquer tipo de intervenção, tem que se ter a autorização expressa do governo, do executivo ou do legislativo, se eu não me engano. A do legislativo eu teria que confirmar. Eu estou com preguiça aqui agora de procurar na Constituição isso, mas só para vocês entenderem. Isso eu estou falando na Constituição atual. Lá em 64, lá na década de 60, era outros 500. Pode ser que a Constituição, eu não tenho conhecimento estrito da Constituição daquela época, mas pode ser que a Constituição não falasse isso. Olha, os militares só podem intervir politicamente, só podem intervir no Brasil por autorização expressa do Executivo. E, galera, se não está na lei, quer dizer que eu posso. Então, se não tinha isso na lei brasileira, significava que então eles poderiam fazer isso, tá certo? Então, é importante vocês terem esse entendimento, né, do posicionamento intelectual legalista das Forças Armadas brasileiras. Então, junta que poderia ter uma permissividade de intervenção naquela época. Eu falo poderia porque eu não consigo falar categoricamente isso com base na Constituição daquela época, ou em legislação daquela época. Eu teria que ler para falar, para ter base categórica para falar isso. Então, junta uma possível permissão legal, mas a população exigindo uma intervenção, né? Os militares eles pegaram e falaram assim, mano, realmente não, se o povo quer, né? Se não é ilegal a nossa ação, e tanto é que nós veremos na sexta-feira que uma das principais preocupações do governo militar, do governo de Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar do Brasil nesse período, é dar o ar de legalidade ao seu governo, né? Então, se era permitido, os militares foram com a faca na caveira, tá? Então, você vai ter uma mobilização, né, de 3 estados, em especial das Forças Armadas de 3 estados, de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Quase que eu ia falar Rio de Janeiro. Na verdade, Minas Gerais e São Paulo, eles se mobilizam para o Rio de Janeiro, né? Então, o texto aqui está falando, depois vocês vão fazer a leitura. Então, nós temos aí então, a mobilização dos militares. E Jango, como a gente pode ver, ele sai do Rio de Janeiro, foge para Brasília. Lá em Brasília, ele está vendo que o cerco está apertando, vai para o Rio Grande do Sul. Ali, ele foge para o Uruguai, tá certo? E mesmo ainda, enquanto o Jango estava fugindo dos militares,
né, se tem declarado a vacância do cargo de presidência. Aí, então, é feita uma junta militar e é nomeado, eleito, escolhido o general Castelo Branco, que era um herói, era um herói de guerra, né, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele era um nome bem visto e bem quisto, tanto pela sociedade civil quanto pelos militares, beleza? Pessoal, eu vou ter que atender meu interfone aqui que está tocando, mas podem fazer já a atividade da página 55 e 56. Alô? Bom dia. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Então, galera, aqui para explicar melhor a atividade para vocês, né, vocês vão ter que ler o texto, né, da página 54, embora agora aqui eu já fiz um bom resumão para vocês, e responder questão 1, 2, 3 e 4 da página 55. E aí também, com base na leitura do texto da página 55, golpe de 64, o fim da democracia. Deixa eu ver se é esse mesmo. Isso mesmo. Daí vocês vão depois ler esse texto, mais a tabela, e responder questão 1, 2 e 3, beleza? Não vai dar tempo de fazer a correção hoje. Então, no primeiro momento da aula de sexta, eu faço a correção. Dito isso, eu ficarei aqui para poder tirar eventuais dúvidas. Então, aproveitem que eu estou aqui, vocês podem tirar dúvida comigo, né? E a gente já fecha essa parte, beleza? Mais alguém chegou depois da chamada? Entrou na aula depois da chamada? Vou atualizar aqui a presença. Então, beleza. Atualizada aqui a presença de quem se manifestou pelo chat, falando que chegou atrasado. Ah, tá certo aqui, vou pegar. Ô, senhor, depois que a gente terminar, e como você disse que não vai ter como corrigir hoje, manda a foto para você ou só esperar a aula de sexta? Não, só esperar a aula de sexta, porque a intenção de pedir para vocês fazerem essa atividade não é nem questão da nota, é mais para ficar nítido para vocês, enraizado o conteúdo. Tá? Mas é mais exercício de fixação do que exercício de nota, assim vamos considerar. Ok, senhor, obrigado. Imagina.
É. Pessoal, deu tempo da nossa aula. Alguém lendo algumas questões, quem mesmo não terminando, dá uma lida nas questões aí, vê se tem alguma que vocês não entenderam, que eu possa já tirar a dúvida de vocês. Se não tiver nenhuma dúvida mesmo, então eu pego e já Professor, encerro a precisa aula. mandar pela Agenda Edu? Não. É só para fazer. A gente faz a correção na próxima aula mesmo. Como eu falei, esse Tá é um bom. exercício de fixação da matéria. Fechou. Falou, senhor. Falou. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida, senhor. Tchau, Então aí tchau, até senhor. sexta, gente. Tchau. Até sexta.